Muito bem, esse é o Oriente. Hoje nós estamos falando sobre a riqueza que existe nas diferenças, o quanto que a gente cresce com a história diferente do outro, o como ele foi criado. O meu melhor amigo na juventude era um jovem completamente diferente de mim, que meu pai vem de uma situação bem restrita e ele vinha de um pai abastado. Então, o meu pai foi tudo com muito trabalho, muito rigor, muita severidade, e ele, o pai dele, completamente liberal. Interessante, olha como é que a providência age, padre. Então, interessante, as minhas crises naturais e mais comuns de todos nós eram justamente pelas restrições da minha vida. E as crises dele eram justamente pelas liberações de tudo. Ele é eu vi aquele menino chorar algumas vezes porque ele não se sentia amado porque o pai não colocava limite. Não cuidou. Mas isso acontece muito nos atendimentos. Interessante. E eu falava, meu Deus, eu cheio de limites. E interessante como a diferença enriquece. Eu gosto muito da diferença. Por exemplo, eu moro lá em São Paulo, em Vila Formosa. O padre que mora na mesma casa que eu, ele é completamente diferente do que eu sou, né? Eu sou mais 220, ele já é mais ali tranquilo, e eu acho isso muito interessante. Então, toda vez que eu tenho a possibilidade de estar com alguém que é diferente, isso me ajuda muito, porque eu percebo assim o quanto eu exagero naquilo que eu preciso fazer. Porque existe aquilo que você tem que fazer normalmente na sua vida, seus compromissos, atividades e tal, mas a gente exagera no comportamento, na maneira de fazer, na maneira de andar, né? Por isso que quando falo de diferenças, eu acho muito bonito e aplaudo esses movimentos que fazem o contrário. Sabe, por exemplo, existe um movimento, que agora me fugiu o nome, de desaceleração. Assim, você atende o celular, leva o filho para isso, leva o filho para aquilo, faz aquilo. Não, existe um movimento assim, de desacelerar o comportamento e as atitudes. Eu acho isso fantástico, porque se você faz a mesma coisa com mais tempo, você consegue ser mais produtivo. Isso é muito bonito, que eu não conseguiria, pelo meu jeito de ser. Então, assim, quando eu convivo com alguém que é diferente de mim, isso é ótimo. Agora, eu vou dizer para o senhor, a divina providência, a sabedoria com que Deus conduz todas as coisas, e a gente poderia dizer no popular, a vida, nos proporciona grandes guinadas, que nos proporciona essa mudança para viver o diferente, né? Um exemplo muito simples, como eu disse da outra vez quando eu estive com vocês, você morar num lugar calmo e de repente vai para um lugar agitado, né? Você é um jovem que está em casa e de repente você é um jovem universitário que está morando como é que fala? República. Numa república. E como você tem que se adaptar, você é um pai sem filho e daqui a pouco nasce gêmeos. O quanto meu sogro faleceu e a minha sogra veio morar com a gente. O quanto essa exigência é boa, porque aí a situação é diferente. Eu não posso mais sair do jeito que eu saía, eu não posso mais, no ritmo, na maneira de caminhar na calçada. Hoje com a minha sogra de 84 anos, a gente tem que caminhar diferente. Então, essas situações, eu creio que é uma verdadeira conversão. É sim. Eu acho que qualquer coisa, quando parte do princípio de que você precisa fazer uma mudança, seja de olhar, seja de compreensão de uma realidade, até no modo de agir, né? Isso é um princípio de conversão. A conversão, a gente, claro, tem essa característica toda religiosa e para nós isso é o mais importante, é o primordial. Mas no dia a dia a gente vai vivendo isso, o processo de conversão como uma continuidade das coisas que a gente vai acertando e vai, né, criando a partir de alguns erros que a gente fez. Agora, tomando por isso a mesma lógica, a gente não toca tanto nas diferenças quanto mais zona de conforto a gente viver a nossa vida. Mas eu não gosto de zona de conforto. Eu acho tão... Assim, eu entendi muito bem o que você disse. Eu acho muito provocativo, eu acho ótimo, eu fico aqui no meu canto a vida inteira, só gosto de fazer assim, vou ali, trabalho, volto. Só gosto daquele compromisso. Mas não tem movimento, né? Não tem movimento. Não tem movimento. O que faz você sair, movimentar, é sair da zona de conforto, é algo que te provoca. Então você tem que crescer, você tem que
provocar o doloroso, movimento. Né? Não é fácil. Não é fácil. Não é doloroso. fácil. Não é fácil. É doloroso. Não é fácil. Às vezes um desemprego, você tem que fazer um curso, você tem que procurar uma atividade. Você estava há 20 anos fazendo a mesma coisa. Perdeu o emprego e aquilo vai ser a virada da sua vida, fantástica, que você vai ter que se mexer, fazer um novo curso, se atualizar, e buscar novos amigos. que você tem potencialidades, que enquanto você estava na zona de conforto, você não teve a chance também de conhecer. Os padres vivem isso de uma maneira que eu sei que é pesado, que eu vivi bastante também na Canção Nova, mas é maravilhoso. Que está 4, 5 anos numa paróquia, numa casa. Aí é transferido para outro bairro, outro ambiente, diferente. Outra casa, outro ritmo, lugar, outra cidade, outra referência, outra maneira de lidar com o povo. Isso é enriquecedor a beça. Muito, muito, muito. Porque e altamente exigente. É exigente. Mas a gente acaba se acostumando não com essa realidade de mudança, mas você acaba se acostumando a ter que enfrentar as coisas. Porque assim, olha, eu estou na paróquia há 6 anos, vai para uma outra, você nunca pode partir do princípio de, bom, vou começar tudo de novo. Não tem como começar de novo, nesse caso. Você vai dando continuidade aos seus aprendizados e tentar oferecer e buscar aquilo que tem lá, naquele lugar onde você vai. Não existe um lugar igual ao outro. Nem uma semana como outra, nem um domingo como o outro nas nossas missas. Eu gosto muito disso porque, assim, eu assumi para mim um papel de provocador dentro da paróquia onde eu estou. Quando eu digo provocador, eu digo assim, estimular as pessoas a perceber o crescimento que elas podem provocar nelas mesmas, entendeu? Por exemplo, trabalho de liturgia. A equipe de liturgia que a gente tem lá no santuário, o que você pedir, eles sabem fazer. Porque você provoca, olha, faça isso, faz aquela oração, cria isso, sintetiza mais. E hoje as pessoas fazem coisas interessantíssimas, bonitas de participar, de rezar. Então, quando eu vou rezar por iniciativa própria. Então, assim, eu acho que você tem que provocar as pessoas naquilo que elas precisam crescer. E por isso que eu me sinto provocado. Por isso que eu gosto de conviver com aquilo que é diferente, por mais difícil que seja. Eu estou falando isso também porque vocês vivem um ambiente maravilhoso de crescimento, que é sempre encontrando gente com situações que você nunca imaginou, diferentes. Mas, se a gente colocar, você que nos assiste também vive situações diferentes. Por exemplo, quando eu comecei no balcão da loja do meu pai, não existia computador. Então, a gente vai, um celular novo que chega, que você tem... A gente tem que... Não adianta, a gente sempre vai ter uma situação nova, diferente, provocadora na nossa vida. E, na verdade, todos nós queremos ficar na zona de conforto do que eu sabia lidar, eu sei lidar, mas é daquele jeito, isso aí, não sei lidar com... Tem gente, por exemplo, que resiste até hoje a um computador, por exemplo, né? Tem gente que realmente resiste, mas é inevitável. E talvez essa seja uma característica de nós três aqui, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, que eu fui passando pelas especialidades e perdendo interesse, porque na medicina tudo é muito protocolado. Se você tem diabetes, a glicemia está entre tanto e tanto, são tantas unidades de glicemia e acabou. Né? E na psiquiatria não existe isso, cada um é um e é o único, e você vai ter que ouvir mais e conhecer mais, e pode ser que aquela característica desse paciente parecida com a do outro, né? Não te ajuda. Aquilo que você fez com o outro e funcionou, com esse não vai dar certo porque ele é um indivíduo diferente. Então, penso que nós três aqui estamos em contato com isso o tempo inteiro, não é? Todos os dias. Com essas diferenças e somos encantados aqui. É a impressão que eu tenho é que gostamos disso. Eu não saberia ser outra coisa, se não ser padre no sentido de acolher. Desculpa te interromper, mas assim, de acolher, de ouvir. Tem pessoas que precisam disso. Elas não têm nem pecados específicos para comentar, mas precisam ser ouvidas, né? Eu acho que uma das questões da diferença é um pouco isso. Por isso que eu falo de estimular a criança a descobrir por que o outro é diferente. Você ouve, né? Você percebe o outro. Isso é bom. Eu acho que tem uma palavra que a gente está usando todo o tempo agora aqui, que é provocação. E eu acho que a diferença nos provoca no sentido de nós temos que olhar para as nossas dificuldades, e isso às vezes é muito difícil. Então, quando você está com uma pessoa diferente, com um paciente diferente, você tem que estar todo o tempo, o que isso está me causando, como é que eu posso estar melhor nesse encontro, e isso provoca. E essa provocação que a diferença nos causa é que
que traz o movimento. Então, mas tudo isso, a Débora estava falando da beleza que é tudo isso está me fazendo pensar o quanto é tristonha a vida de uma pessoa que se fecha achando que o outro é diferente, não aceita nada e ninguém que não seja dentro do esquadro dela, do protocolo dela, do formato dela. O quanto que a vida é uma água parada. Alguém é muito narcisista, né? O narcisismo seria um amor próprio muito exagerado, diferente de um amor próprio bom, né? Que também é uma defesa. Que também é uma defesa. Amor próprio exagerado. Né? Tem uma frase do Caetano Veloso, Narciso acha feio aquele que não é espelho. Né? Então, aquele que é diferente de mim eu acho feio, eu rejeito, então eu prefiro continuar sozinha do que tentar me relacionar. É alguém que não vai aprender, não vai trocar, não vai conhecer. Tá, tem a pessoa, então tem sempre alguma coisa que a gente é provocado, tem sempre alguma coisa que nos tira da zona do conforto, tem sempre na diferença algo que vai fazer com que a gente se mexa, e se mexer dá trabalho, eu não quero me mexer. A verdade é essa, a gente quer ficar desculpa, padre, da nossa zona de conforto, tranquilinho, né? Então é mais fácil rejeitar. Agora existe um outro lado também, não é? Eu creio que natural, deixa eu perguntar, quando a gente tem a tendência a conviver com as pessoas que a gente, vamos dizer, tem comunhão, compartilha das mesmas ideias. Né? Isso também não é uma forma de procurar aquele que se parece comigo, que não é tão diferente, ou não? A gente acaba formando um círculo de amizades, né, com pessoas que têm afinidades intelectuais, enfim. A gente pode, sim, ter um grupo que tem afinidade com a gente, porém, não fechar a porta para o diferente, não perder esse interesse que o padre fala pelo outro, não deixar de escutar, de conhecer. Né? Agora uma experiência assim, pessoal, mas eu tenho uma amiga, uma grande amiga, a gente tem muitas afinidades, só que ela é muito diferente de mim. Então não é o fato, não é o fato de termos afinidades e acreditarmos em coisas semelhantes e trocarmos ideias sem discordar muito, né? Porque temos aquelas afinidades que somos iguais. Nós somos muito diferentes. Ai, que alívio. Quer dizer, é até natural. Realmente, porque, por exemplo, na área da música, né? A gente tem músicos completamente doidões e tem músicos completamente ortodoxos. E todos são afim da música e têm afinidades e comungam de ideias semelhantes, né? E até pegando o gancho da música, a doutora Renata, ela é musicoterapeuta. Ah, você é musicoterapeuta? Então tem casa. E se a gente pegar uma orquestra, existem pessoas com habilidades diferentes. Uns têm mais facilidade com instrumento de sopro, outros de percussão, mas é o conjunto que faz com que dar beleza. Vamos abrir uma brechinha nisso aí. Eu penso que a expressão, ela nos favorece muito essa quebra do meu fechamento, do meu mundo. Quando eu vou para uma música, quando eu vou para uma dança, quando eu vou para alguma atividade que vai exigir que eu me expresse, isso também ajuda na terapia, não ajuda? Para a pessoa sair desse preconceito terrível, dessa autodefesa que ela não consegue desarmar de jeito nenhum. Isso ajuda ela a sair um pouquinho da caverna. Com certeza. Você usou uma palavra que é exatamente isso, essa defesa. Quando você está dentro da expressão artística, que seja ela a dança ou a música, a linguagem que você usa não é uma linguagem totalmente dominada, né? Como a linguagem falada, que quando você está falando e você está pensando, você pensa em palavras, você pensa na linguagem. Na música e na expressão artística, na expressão corporal, é uma outra linguagem que não necessariamente você domina, então você se defende menos, você tem menos capacidade de elaborar a defesa, e aí a expressão fica mais verdadeira. No teatro existem exercícios assim, né? É uma mesma situação
para que cada um interprete do jeito que ele entende que tinha que ser, ou do jeito que ele vê aquela situação, e aí cada um faz a sua se expõe de maneira diferente do outro. Ou quando você ouve uma mesma música me provoca um sentimento que não é o mesmo que provoca em você, né? Então isso é uma linguagem que diminui a sua possibilidade de defesa. Agora, quando a gente cresce bastante com as diferenças, ou com a maturidade, ou até com a técnica, com o conhecimento que vocês têm, muitas vezes a gente tem uma acolhida, eu vou usar a palavra religiosa, assim, mas de compaixão das pessoas. Sim. Não é? Você entra na diferença já numa atitude de compaixão, numa atitude de entrar mesmo, de estar com a pessoa naquela diferença, de conviver com a pessoa. De acolhimento. Acolhimento. Até também de abrir uma porta para que ela possa respirar um pouco, já que ela, de certa forma, é excluída. Lembrando que compaixão é diferente de pena, de dó, né? Que pena a gente tem quando a gente se considera melhor que o outro, né? Eu acho que existe essa possibilidade de compaixão e de enxergar o outro como o outro é. Eu atendo muita mulher que investiu muito na carreira e deixou para engravidar tardiamente e que tem muito medo de ter um filho com síndrome de Down, né? Por causa da idade. Por conta da idade, porque o risco aumenta, né? E o que a gente percebe é que quando essas mulheres imaginam um filho com síndrome de Down, elas imaginam alguém que vai sofrer, mas de fato, quando a gente entra numa instituição com portadores de síndrome de Down, eles estão bem. Estão tranquilos. Eles estão tranquilos. O medo está nos pais, né? Está nos pais. São medos que os pais acabam projetando nos filhos. Meu filho vai sofrer, vai se sentir mal, vai se sentir diferente. Não, né? Eu tenho na minha família, tenho um primo de 2º grau com um retardo mental moderado, não é leve, não. E que a família nunca teve pena, nunca olhou com dó. Legal, isso é bom. Foi muito legal, né? Então, ele trabalha, ele tem o dinheiro dele, ele tem o celular dele, ele tem os interesses dele, né? No casamento da irmã, ele foi padrinho, no aniversário de 15 anos da irmã, ele dançou como os outros. Tem alguns até que se casam, que tem amizades, tem namoro, tem relacionamento. Né? Então, a família nunca olhou para ele com pena. Ele era cobrado como os outros, ele tinha que ter... ele tinha que ser educado, exatamente, né? Então, mas não como uma imposição, né? Não, ninguém negou a limitação. Ele foi para pai e foi oferecido um suporte muito adequado. Ninguém negou a doença, porém ninguém olhou com pena, porque às vezes quando a gente olha com pena, a gente também deixa de enxergar o outro como o outro é e deixa de ouvir o outro. Que o outro, a gente pensa, não, tem síndrome de Down. Diminui a capacidade da pessoa, né, de pensar, de agir. Passa, né? rotula. Exato. Ele tem síndrome de Down. Eu estava me lembrando aqui dos idosos, eu estava me lembrando, enquanto você falava, das pessoas que têm síndromes, a gente volta na ideia das convenções sociais, né? Porque até na mesma família você pode deixar uma pessoa com uma síndrome num canto, pode deixar uma avó num canto. Sim. Até em casas religiosas, a gente conhece a história eu sempre confundo ela com a irmã lá das aparições. A irmã de Santa Catarina, é Faustina, não? É a outra. Sim. É a Faustina? De qual aparição você está falando? Não, a irmã aqui de Santa Catarina, aquela santa brasileira. Paulina. Paulina, eu sempre confundo com a Faustina. A irmã Paulina, ela no final da vida estava deficiente e a gente vê como parte do processo de santificação dela, ela fica meio que excluída, né, das atividades, ali num canto, e era a fundadora da obra. Né? Então, é interessante o quanto que a gente tem a tendência, né? Eu acho que a vida moderna também é correria, o trabalho, hoje eu não posso, agora eu não posso, amanhã talvez, quem sabe depois, e a gente nunca senta nem para conversar ou nem para conviver, porque a gente tem que descer. Tem que descer. E tem que perder tempo com o outro, tem que escutar o outro, gastar tem tempo. Que parar não o que é eu estou fácil fazendo para isso, escutar.
Não é fácil, mas né? tem que fazer esse exercício. Tem um livro do Rubem Alves que fala sobre a escuta, eu adoro, que ele fala que a gente não ama quem fala bonito, a gente ama quem escuta bonito. Que bacana. É muito legal. Bem o amor diferente. começa na escuta e é na não escuta que o amor termina, né? E aí ele conta de uma mesa com a família toda, a avó na cabeceira quieta. Não é porque ela não tem o que contar, é porque ela não tem quem a escute, né? Nossa, então, que assim, lindo. e a gente não quer perder tempo. Isso é muito em importante para os escutar. casais, para as famílias. Isso Sim. aí é um ensinamento e tanto, né? Como é que é o nome do livro? O amor que acende a lua. Aí. O amor que acende, a lua. E Ela é está muito citando Rubem bonito. Alves e Mário Quintana, tá vendo só? Tá vendo, padre? São duas pessoas completamente diferentes, né? Mário Sim. Quintana e Rubem Alves. Pior é que é Completamente diferentes. Um quase ateu, o outro... Que legal. Mas é muito interessante. Então, eu sei falar. Não, eu ia falar isso, que quando a gente escuta, a gente vê beleza, vê coisa muito rica, né? Até em quem é muito diferente de nós. Isso é fantástico. É fantástico e a gente, na verdade, é enriquecido com a escuta, né? A gente imagina que ali está uma vida apagada. E quando a pessoa começa a falar, aí você vê quanta luz, quanta vida, quanto brilho, você fala, uau, por que eu não ouvi antes, né? Esse é o nosso Oriente, hoje falando sobre as diferenças, sobre essa riqueza maravilhosa de descobrir quem está do nosso lado, ouvindo. Gostei, viu? Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já já.